O vento na Groenlândia não era apenas ar em movimento, era uma criatura viva, faminta e cortante, que uivava entre as fendas das casas de turfa como um lobo ferido em busca de entrada. Eric, o vermelho, permanecia imóvel diante da entrada de sua morada em Brattahlid, com os pés firmemente plantados no solo congelado. Seus olhos, da cor de ferro oxidado, percorriam o horizonte onde o azul profundo do mar encontrava o branco cegante das geleiras. Ali, naquela terra que ele mesmo batizara de Terra Verde, um nome que pendia entre a esperança e uma astuta mentira de colonizador. A sobrevivência era uma moeda de troca paga diariamente com suor e sangue gélido. O frio penetrava as camadas de lã e peles de urso, mas Eric não recuava. Ele sentia a responsabilidade do comando pesar em seus ombros de forma mais densa que seu manto. Cada fumaça que subia das chaminés de pedra ao redor representava uma família que confiara em sua promessa de uma vida livre das intrigas da Islândia e da Noruega. No entanto, a liberdade ali vinha com um preço, a luta constante contra uma natureza que parecia ressentir a presença humana. Ele ajustou o machado no cinto, sentindo a rugosidade do cabo de madeira, um lembrete tátil de que, naquela terra, a força de um homem era a única lei que o gelo respeitava. O gelo está avançando mais rápido este ano. Eric comentou uma voz rouca às suas costas. Era Leif, seu filho, cujas feições a carregavam a mesma determinação féia do pai, embora com um brilho de curiosidade que Eric considerava uma fraqueza ou uma virtude, dependendo do dia. O jovem aproximou-se, observando os estábulos onde os homens tentavam manter o gado aquecido. O gelo faz o que sempre fez, Leif, respondeu Eric, sem desviar o olhar do horizonte. Ele testa quem merece ficar de pé. Os fracos morrem no primeiro inverno, os tolos, no segundo. Nós já estamos aqui há tempo suficiente para saber que não somos nenhum dos dois. Os homens estão inquietos. Alguns dizem que as ovelhas estão agindo de forma estranha perto do fiord, e o suprimento de feno está mais baixo do que prevíamos. Eric virou-se finalmente, encarando o filho. Sua barba ruiva, entremeada de geada e fios grisalhos, parecia incendiar-se sob a luz pálida do sol de inverno. Deixe que fiquem inquietos. A inquietude mantém o homem alerta. Sobre o feno, dobraremos a caça às focas e morsa. Se a terra não nos dá o que comer, o mar dará. Skraelen ou não, frio ou não, esta terra é minha. Eu cavei estes alicerces com as mãos manchadas pelo sangue daqueles que tentaram me banir. Não será um inverno rigoroso que me fará baixar a cabeça. Ele caminhou em direção ao centro do assentamento, seus passos pesados quebrando a casca de gelo que se formara sobre a lama endurecida. Por onde passava, os colonos interrompiam suas tarefas. Mulheres que limpavam peles com facas de osso inclinavam a cabeça. Homens que afiavam ferramentas olhavam-no com uma mistura de reverência e temor. Eric não buscava amizade, buscava ordem. Ele sabia que, em um lugar tão inóspito, a democracia dos nórdicos precisava de uma mão de fel para impedir que o desespero se transformasse em caos. Ao chegar perto do grande salão, Eric avistou um grupo de homens em torno de uma carcaça de caribu. O animal parecia estranhamente magro, a carne pálida e os olhos revirados. — O que houve aqui? Perguntou Eric, a voz ecoando como um trovão baixo. Encontramos ele perto do riacho congelado. Senhor, explicou um dos batedores, limpando o sangue das mãos na neve. Não há marcas de predadores. Ele simplesmente caiu. O estranho é que nenhum dos cães quer chegar perto da carne. Eric aproximou-se e cutucou o animal com a ponta de sua bota. Uma sensação térmica desconfortável, que nada tinha a ver com o clima, subiu por sua espinha. Ele conhecia a morte em todas as suas formas, as feridas de batalha, a asfixia das águas salgadas, a definhação da velhice. Mas havia algo naquela carcaça que parecia errado. O cheiro não era o da decomposição comum, mas um odor químico, metálico, que agredia as narinas. — Queimem-na! Ordenou Eric, abruptamente. Mas, Eric, a carne, estamos com poucos suprimentos, protestou o batedor. Eu disse para queimar. Eric rugiu, girando o corpo e encarando o homem com tamanha intensidade que o sujeito recuou 2 passos. Se os cães não comem, meus homens também não comerão. Não quero doenças limpando o que o inverno poupou. Purifiquem o lugar com fogo e voltem ao trabalho. Ele saiu dali antes de ver a ordem ser cumprida, mas sentiu o calor das chamas começando a lamber o ar atrás de si pouco depois.
A visão do animal morto permanecia em sua mente como uma mancha. Ele subiu uma pequena colina que oferecia uma visão panorâmica de Brattahlid. Dali, as casas pareciam pequenas protuberâncias de terra, tentando desesperadamente se fundir à paisagem para não serem varridas. O isolamento era a maior força e a maior fraqueza daquela colônia. Estavam a semanas de navegação de qualquer civilização conhecida, cercados por um oceano que, em breve, se tornaria intransponível devido aos blocos de gelo flutuantes. Naquele momento, Eric sentiu o peso do silêncio. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio de uma espera. A natureza estava retendo o fôlego, e ele, como líder, era o único que parecia notar a mudança no ritmo da terra. Mais tarde, dentro do salão, o calor das fogueiras centrais oferecia um alívio temporário. O cheiro de gordura de baleia queimada e o murmúrio das conversas criavam um ambiente de falsa segurança. Eric sentou-se em seu lugar de honra, observando sua esposa, Teodíldio, organizar as provisões para a refeição noturna. Ela era o suporte invisível de sua autoridade, a mulher que convertera sua fúria em fundações sólidas. Você está distante, Eric, disse ela, servindo em uma caneca de hidromel. O que viu lá fora? O mesmo de sempre, mentiu ele, sentindo o calor da bebida descer por sua garganta. Gelo, vento e homens que precisam de um motivo para não desistir. Você é o motivo deles. Se o vermelho mostrar medo, a Groenlândia os engolirá inteiros. Eric assentiu, mas seus pensamentos voltaram para o fiord. Ele pensou nos assentamentos mais distantes, aqueles que haviam se estabelecido seguindo sua promessa de prosperidade. Pequenas comunidades espalhadas pela costa, dependentes umas das outras para o comércio e para a defesa. O isolamento de Brattahlid era absoluto, mas e os outros? Aqueles que viviam à sombra das montanhas mais altas, onde o sol mal aparecia durante os meses de inverno. A noite caiu de forma súbita e implacável, como um manto de chumbo lançado sobre a terra. Eric deitou-se, mas o sono não veio facilmente. O som do vento agora parecia carregar notas diferentes, um lamento que se misturava ao estalar da madeira da casa. Ele pensou na lealdade de seus homens, na honra que os mantinha unidos e na brutalidade que seria necessária para enfrentar o que quer que o inverno estivesse preparando. Naquele domínio de gelo, a vida era um privilégio concedido pela coragem, e Eric sabia que a coragem, assim como o hidromel, poderia acabar se não fosse constantemente renovada. O desafio não era apenas sobreviver ao frio, mas manter a dignidade enquanto a própria terra parecia conspirar para transformá-los em animais desesperados. Ele fechou os olhos, mas a imagem do caribu magro e desdenhado pelos cães ainda flutuava em sua consciência, um presságio silencioso que nem mesmo o maior dos guerreiros vikings poderia ignorar. O gelo que ele tanto amava e que lhe dera um novo reino estava começando a sussurrar segredos que ele ainda não estava pronto para ouvir, mas que sua pele já começava a reconhecer como o verdadeiro rosto do perigo. Cada decisão tomada ali, desde o racionamento dos grãos até a escolha de quem vigiaria as fronteiras do assentamento, era carregada por uma gravidade que só aqueles que vivem no limite da existência compreendem. Eric não era apenas um explorador ou um exilado, ele era o guardião de uma chama que se recusava a apagar em um mundo de escuridão absoluta. E enquanto o fogo no centro do salão diminuía para brasas avermelhadas, ele compreendeu que a proteção de seu povo exigiria mais do que machados afiados. Exigiria uma vigilância que não dorme, uma atenção aos sinais que o vento soprava da costa, onde o mar e o gelo travavam sua batalha eterna sob o olhar indiferente das estrelas polares.